O Brasil tem vivenciado um dos cenários climáticos mais devastadores dos últimos tempos: queimadas, incêndios florestais e seca prolongada. Essa combinação, infelizmente, vem se tornando cada vez mais constante. Além disso, a capital paulista registrou em setembro a pior qualidade do ar do mundo, por diversos dias seguidos, segundo a plataforma suíça IQ Air, que monitora a qualidade do ar em 121 cidades. Para quem mora em São Paulo, nas cidades do interior paulista ou em outros estados em que as queimadas estão mais presentes, como Mato Grosso e no Distrito Federal, vem sentindo muito mais os efeitos no corpo: irritação nos olhos, tosse, nariz seco, cansaço. E muita gente viu em algum momento aquele céu bem acinzentado, repleto de fuligem, um cenário muito assustador. Mesmo com alguns episódios isolados de chuva que a gente vem tendo, esses efeitos ainda vão ser sentidos por muito tempo e a seca deve ser cada vez mais recorrente. E como que a gente pode cuidar da saúde para minimizar os impactos? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. No YouTube você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. E nesse episódio, eu vou conversar com o Dr. Paulo Saldiva, que é médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador, que há mais de 40 anos vem se dedicando aos temas dos impactos das mudanças climáticas na saúde, principalmente a poluição. Dr. Paulo, muito obrigada por aceitar o convite para poder falar sobre esse assunto aí tão urgente e tão importante, né? Bom, Carolina, que bom falar com você, falar sobre um assunto, embora não seja prazeroso, né, o assunto, e poder falar para todo mundo que está vendo o seu podcast. Bom, para a gente entender tudo isso que a gente está vivenciando, parece que veio tudo junto ali, né? A gente primeiro teve a catástrofe climática do Rio Grande do Sul, com as enchentes, né? Um cenário muito devastador que ainda vem tendo muitos impactos na vida das pessoas, na saúde. E agora a gente está vendo a situação oposta, né, em várias regiões do Brasil, que é essa questão da seca e também questão de incêndios, das queimadas. Esse cenário todo, ele realmente já era esperado para o momento de agora, ou isso realmente, assim, deixou a gente mais surpreso e pegou a gente de surpresa já um pouco antes? Eu acho aconteceu mais rápido do que a gente pensava. Pelo menos eu que sou mais velho, a gente ouvia falar disso, né, desde da primeira reunião sobre clima, que isso ia acontecer no futuro, numa outra geração, e que a gente estava falando de um legado para as futuras gerações e para o futuro do planeta. Agora o futuro chegou, né? E chegou para a poluição. Você já tinha evidências, né, que a poluição é o efeito local das fontes que emitem gases de efeito estufa. Então você tem gases de efeito estufa que ficam na atmosfera durante décadas, e aqueles de efeito agudo que afetam mais predominantemente na região que eles são produzidos. Então, a poluição do ar se começou a ver como um problema importante de saúde pública a partir do início dos anos 90, quer dizer, com a melhoria dos métodos de estudo, regulação pela Organização Mundial de Saúde em 2005, depois que foram revistos em 2021. E agora nós temos uma combinação rara de mudanças de clima, não só em microescala, mas em mesoescala, quer dizer, a parte central do Brasil e norte, quer dizer, uma grande fração do território do Brasil ficou muito seco, sem chuvas, outra parte teve excesso de chuvas, que foi a região sul, com inundações. Quer dizer, o mesmo país desidratado de um lado e se afogando em outro. Essa secura está levando a uma escassez de água e também uma desidratação da natureza. Existe todo um processo abusivo e desordenado de uso e ocupação do solo que favorece a criação de matas que não têm a mesma resistência ao fogo, porque
você devasta e depois isso vira pasto, ou então uma mata de recuperação, e o incêndio, um incêndio de proporções inusitadas. Eu nunca vi uma situação ocorrer desse tipo, porque cada um desses fatores, isoladamente, já teria um efeito. A secura do ar, o excesso de temperatura em si já são elementos que fragilizam a saúde humana. Se você colocar junto a, 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 a fumaça, que emite compostos muito parecidos com aqueles do cigarro, porque o cigarro, vamos lembrar que é uma folha queimada. Nada mais é do que uma folha de um vegetal especial, que tem a propriedade, tem uma a propriedade adicional pela nicotina, mas o resto é igual. E, e você vê também o medo, né? Inclusive das pessoas que viviam perto disso, perdendo plantação, perdendo propriedades, né? Vendo a destruição da fauna, da flora, que vai demorar. Isso causa também um efeito psicológico de perda. Então, toda essa situação fez com que a gente tivesse uma situação, um evento de, de uma combinação que era contado, como acontece naqueles filmes que você tem em tragédia, que vem um meteoro gigante, uma onda gigante, e que os cientistas falam, ninguém acredita, e quando chega o momento, aí você passa a ver que a realidade, aquilo que era dito vai acontecer, mas ao contrário dos filmes, onde tem um cientista ou um grupo de cientistas que embarca numa nave, destrói o meteoro ou consegue avisar as pessoas antes, isso aqui, infelizmente, não é um filme que você possa dirigir o script. Na realidade, nós estamos sendo dirigidos, somos atores de uma peça e não diretores. Quem passou a ser diretor é a natureza. É verdade. Ela dando sua resposta aí, né? Não tem jeito. Agora, quais são os riscos que a gente tem, assim, reais para a saúde dessa exposição prolongada, principalmente a gente falando aí de poluição, ou mesmo essa fumaça, né, das queimadas, isso a curto e longo prazo, assim, como é que a gente dimensiona esse impacto, né, doutor? Bom, então vamos lá. Vamos começar com o efeito de curto prazo, que são, assim, imagina você com o teu ar sendo respirado, o ar que você respira, ele tem que chegar nos alvéolos, lá no fundo do pulmão, com uma umidade relativa superior a 90%, próxima a 95%. E lá fora está 18%. Bom, essa umidificação do ar é feita às custas do pulmão ser desidratado. Essa água é perdida, porque na hora que você exala, sai vapor d'água. Se você colocar um espelho na frente da sua boca, vai sair vapor. Então você está perdendo muita água. O pulmão desidrata, não consegue se defender, os mecanismos de defesa, os cílios que batem, tal, ficam prejudicados. Essa mesma fuligem é um carregador de micro-organismos. Então nós vamos ter primeiros surtos, a secura e o calor vai desidratar os olhos, fazendo uma conjuntivite, uma rinite. Os pulmões têm mais chance de se irritar por causa dessa desidratação em si, e também pelas bactérias e vírus que são carregados junto com ele, as impurezas, as partículas no ar. E então você vai ter um aumento da frequência de doenças respiratórias, tanto de área superior, superfície ocular e pulmão. Depois, um aumento de risco. Depois, imagina você desidratando, o sangue ficando mais espesso, principalmente em crianças que dependem de oferta de água e idosos que perdem a sensação subjetiva de sede. Bom, isso aí tem duas consequências. Quando o pulmão inala impurezas, o brônquio fecha, para reduzir a entrada. E os vasos também se contraem para impedir que isso seja removido para dentro do corpo. Então, imagina o coração batendo contra um território mais estreito, vai aumentar o trabalho. Imagina um sangue mais espesso que favorece a formação de trombos. Isso vai dar maior risco de infarto do miocárdio. Então, um coração que já tem insuficiência vai ter um trabalho maior. Pode ser que ele não aguente.
a estimulação dos receptores de irritação, a gente sente receptor de irritação, e isso pode influenciar a inervação. Esses impulsos chegam para o cérebro e chegam também para o coração. Então, isso pode levar ao desenvolvimento de arritmias, através do nervo vago. Você imagina o rim que tem que trabalhar em dobro para absorver água. A urina fica escura. Se o rim já estiver doente, esse trabalho em dobro pode não ser, o rim não aguentar. Ou esse menor fluxo faz com que as bactérias, que normalmente existem na bexiga, tenham mais chance de subir contra a corrente, dando uma infecção urinária. Então, essas são as consequências: doenças cardiorrespiratórias, oculares, orofaringe, descompensação cardíaca e infecção urinária. São as principais. Bom, aí você vai ter um aumento da taxa de internações, mais ou menos 10% de aumento da demanda hospitalar para cada 20 microgramas por metro cúbico dessa fuligem, a gente estudando, ou seja, nós, como tivemos um aumento em torno de 40%, a gente prevê que a admissão de emergências de hospitais tem aumentado em redor de 20%. E você isso para todas as faixas etárias? Isso? Ou para quem? Crianças, mas não, isso é o total. Mas isso vai ser puxado por um aumento maior em crianças e idosos. São os mais suscetíveis. E aí, infelizmente, algumas pessoas vão estar fragilizadas ou ter doenças graves suficientes para morrer. Então, o aumento é mais ou menos 3% para cada 10 microgramas de material particulado. A gente calcula que vai ter um excesso, eu tomara que eu esteja errado, de mortes nesse período, dessas semanas que estão acontecendo, que vai chegar no Brasil a centenas e talvez ultrapassar mais de 1.000. Ou seja, é um número grande de pessoas. Então, isso é o que acontece agudamente, o que aconteceu agora. A exposição crônica é exatamente o que o cigarro faz. Tudo que está naquele maço de cigarro, como a composição é igual, tem igual. Piora da bronquite crônica, piora de enfisema, infecção, câncer de pulmão em não fumantes, aumentar o risco dos fumantes, câncer de bexiga. Tudo isso que está no maço de cigarro, a queimada reproduz escrupulosamente. É como se fôssemos fumantes até ativos ou passivos? A gente é, sem dúvida, passivo, mas dependendo da proximidade que você está, porque assim, a dose é muito menor que a do cigarro. Quando você inala, no momento que está fumando, você recebe uma fumaça, uma quantidade maior. Só que você não acende um cigarro no outro. Ao passo que, quando está queimando, você fica fumando sem parar. Então, por exemplo, pessoas que são cronicamente expostas, a gente conhece em 2 circunstâncias. Principalmente mulheres que cozinham com fogão de lenha sem ventilação, que você vê a parede, fica aquele negócio preto assim, né? E existia também no Brasil, em muitas regiões, que você queimava a cana antes de você colher. Então você tinha os trabalhadores que entravam no canavial para coletar a cana quando ainda saía fumaça. Então esses são os pulmões mais pretos que eu já vi na vida, porque eu sou um patologista, eu vejo pulmões, tanto em ato cirúrgico quanto em autópsia. Então a gente vê que existe uma tatuagem desse carbono negro que causa uma reação inflamatória e fica retido ali. Isso causa uma inflamação local no pulmão, envelhece o pulmão precocemente, e algumas das substâncias são cancerígenas. E você reter substância cancerígena no pulmão, dá câncer de pulmão. Um cenário bem assustador, né, doutor? Agora, diante disso, né, a gente viu até que alguns locais começaram a tomar algumas medidas pontuais de, por exemplo, algumas escolas do Distrito Federal chegaram a suspender recentemente as aulas por conta da fumaça, acho que em dias em que estava muito mais intensa, né? Estava vendo também que a poluição do ar lá no Mato Grosso ficou 4 vezes maior do que o nível recomendado pela OMS. Essa notícia aí do dia de quinta-feira, do dia 19, a gente está gravando esse episódio na sexta-feira, dia 20, né?
O que a gente pode fazer no dia a dia, né? A gente sabe que é difícil, porque é assim, é incontrolável, é diferente do cigarro que, assim, depende do fumante para aquele hábito cessar, né? Para parar. Mas o que a gente, no nosso dia a dia, pode fazer para aliviar esses impactos? Você acha que a gente vai ter recomendações, assim, parecidas com o que a gente teve na pandemia, de Covid? Acho que uma parte sim, né? Quando você tiver que sair de casa, se estiver queimando, né? Primeiro, quem pode ficar em casa? Depende, né? A criança, algumas escolas interromperam aulas transitoriamente. Também a maior parte delas que eu conheço interrompeu as atividades de recreio ao ar livre. Eles ficaram dentro da escola. Agora, se você puder usar máscara, né, daquelas PF1, então N95, que funcionam bem para reduzir essa dose, tudo bem, mas você não consegue ficar muito tempo. Você não vai ficar o dia inteiro com aquilo ali. E criança nunca. Você vai ter dificuldade de manter criança com máscara há muito tempo. Então você pode usar. Se você puder hidratar o ambiente, porque eu não sei se alguma das pessoas já brincou com o termômetro, que não quebrava o mercúrio, você pegava a bolinha e ela juntava depois. Então o vapor d'água funciona como isso, ele junta a fuligem, ele agrega, funciona como uma nucleação, junta um monte de poluente e cai no chão. Então, além de umidificar o pulmão, e as vias aéreas, você passa uma esponja no ar. Aí você pode ver que todo mundo que tem casa nessas regiões, tanto cortina quanto o chão, sai aquela fuligem. Aí você varre aquilo com pano úmido, para não ressuspender, que nem acontece em estradas de terra. Se você tiver um umidificador, você coloca na casa, senão você põe uma chaleira fervendo que sai aquele vapor. Olha, a chaleira não tinha ouvido falar, achei boa a ideia, porque a gente sabe que algumas pessoas não têm Não tem. umidificador, ou às vezes não tem acesso também, né? A gente fazendo um recorte social também. Mas interessante essa ideia da chaleira para que a gente tenha esse É, vapor, né? acho que todo mundo tem uma chaleira, nem todo mundo tem o umidificador em casa. Você pode colocar, por exemplo, aquelas lágrimas de soro fisiológico, aqueles colírios que não tem remédio nos olhos de tempo em tempo, porque a qualidade da lágrima fica ruim, desidrata e inflama. Então o filme lacrimal se rompe e a pessoa começa a piscar frequentemente, porque ali do ardor, né, você tem que refazer a lágrima. Quando você pisca, você dá a lágrima se espalha a lágrima. A mesma coisa para o nariz, aqueles sprays de solução fisiológica e inalação para o pulmão mais profundo, né? Então, isso pode acontecer. Controlar as doenças crônicas que a gente tem. Então, se você tem uma criança asmática, um indivíduo é bronquítico, ou ele é hipertenso, ou ele tem arritmia, ou ele tem diabetes, ficar de olho nessas doenças. Quer dizer, já que isso vai piorar um pouco a gravidade, é melhor que você controle bem e acerte a medicação. Olhar a cor da urina, porque quando o rim começa a concentrar a urina, fica escuro. Então, você oferece água, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de beber água sozinhas. Sinais de alerta, né? Febre, cansaço extremo, chiado, secreção amarelada, significando infecção. Aí talvez sejam sinais que você tenha que procurar uma assistência médica para ver se precisa fazer alguma coisa, principalmente em idosos, né? E crianças. Sim. E isso é chato, porque quando você tem contaminação de água, você pode ter o benefício de receber água mineral. Mas a gente não tem área engarrafada para fornecer. Então, enquanto tiver assim, você vai ter que cuidar de você mesmo. É verdade. Então, e tem muitas medidas na casa, porque a gente percebe, acho que as pessoas percebem que com esse tempo seco, a gente percebe mais poeira na casa, né? Em tudo. Que nem no quarto da minha filha, por exemplo, eu nem uso cortina mais de tecido. Uso só um blackout, que é para vedar bem a luz, e eu percebo que a gente tem que limpar até com mais frequência, né? Você falou, né, dessa questão do pano úmido e tal, mas muitos locais a gente limpa. E para quem tem umidificador, eu estava vendo um vídeo esses dias que eu achei muito curioso de falar de limpar o umidificador também. Tem que Que às limpar, vezes a senão gente. dá fungo.
E o Senão a gente vai horário, estar piorando esse ar até, você, né? você vai ter bioaerossol. E além do aerossol da poluição, você vai ter o bioaerossol, que é fungo e bactérias que proliferam. Nisso a chaleira ganha, porque o quente dá uma esterilizada. E você também tem que. Tem uma coisa interessante que a gente vê muito em regiões contaminadas por minério. O, ou então, a gente já pegou também em lugares que reciclavam bateria, que tinha chumbo, né? E com reciclagem clandestina. Essa poeira chega no chão e as crianças, ela chega nas pessoas de dois jeitos, através esse chumbo permanece no solo e a planta, os insetos comem, a galinha que come o inseto aumenta, ou então a plantação, então você vai biomagnificando. Mas em superfícies internas, que tinha muito chumbo no chão, as crianças brincavam, ela anda no chão, se suja, né? A criança gosta de brincar na terra. E aí põe a mão na boca, né? Então, também seria importante dar uma limpada no ambiente que a criança está, para que ele não tenha contato com esses compostos que sedimentaram durante esse período. Perfeito. Só para a gente terminar, doutor, aí é aquela pergunta que não quer calar, né? Mas o que a gente precisa, né? Acho que muitas coisas, né? Mas você vem estudando o assunto já há tanto tempo, né? As políticas públicas necessárias. A gente sabe que alguns estragos já estão aí, né? Não tem muito como reverter, mas o que a gente pode fazer para reduzir, pelo menos, né? Diminuir um pouco esse impacto. O que dá para fazer de imediato, ou o que vai levar mais tempo ainda de medidas importantes aí para o meio ambiente? Olha, em geral, nas questões ambientais, a gente, quando acontece, a gente fez muito pouco e quando fez foi muito tarde, né? Então é típico, né? Um deslizamento de barreira, uma inundação, a gente olha para trás, depois vê, putz, não devíamos ter feito isso. Mas agora o que vai ficar? Vamos pegar Porto Alegre, por exemplo, é o Rio Grande do Sul, a cidade do Rio Grande do Sul. Veja, todo o planejamento da estancagem, dos diques, vai ter que ser revisto. O que tinha sido feito ali nos anos 40, que trazia uma realidade que, quer dizer, já a realidade dos fatos já não mudou, né? Nós vamos ter que agora que começar a cuidar de reflorestamento. Existe tecnologia para queimas, né? Você vê a indústria de celulose, que tem eucalipto e pinheiro, que tem muita resina e pega fogo fácil. Você vê que não pegou tanto, porque eles têm observatório de fumaça, tem balões estacionários que observam onde tem fumaça, já tem estradas que permitem que você chegue direto no fogo no incêndio, tem tratores para fazer o isolamento, né? Mas você tem regiões do Brasil que não tem isso. Então você tem que capacitar a defesa e melhorar a vigilância contra o incêndio. Nós vamos ter que tomar cuidado com práticas, né? Você vê que a gente queima lixo, é uma coisa muito. Ou plantação há séculos. Tem muitas das pessoas que foram presas, elas estavam fazendo exatamente o que sempre fizeram: colocaram fogo na sua plantação para recuperar pasto, para plantar em cima. Quer dizer, a prática do uso do fogo, que exaure a terra, mas sempre se colocou. Talvez tenha criminosos, e também a suspeita de uma situação criminosa, né? Então, eu acho que existe um caminho longo para a gente tomar jeito. Mas vou fazer uma analogia da gente, da nossa sociedade, com o corpo humano. Quando você tem uma doença grave, e você estava levando uma vida louca de trabalhar pra caramba, fazendo aquele monte de coisa, aí você fala assim, peraí, agora eu vou tomar jeito. Então, essas crises têm um poder de transformação. E mais, nós temos uma geração nova que vai entrar nesse mundo já conhecendo essa realidade. Não vai ser novo para elas. Isso vai dar substrato político para que a gente e vai transformar isso em votos. Então você vai ter emendas parlamentares, toda aquele coisa para todo mundo aparecer bem na foto. Isso vai entrar na campanha eleitoral. E a pessoa vai ser cobrada por isso. Então, com os nossos erros, nós vamos aprender o que a gente devia ter feito há muito tempo, para que a gente fizesse isso a tempo e não fosse tão pouco.
Dr. Paulo Saldiva, médico patologista, pesquisador, professor da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada pelo bate-papo, doutor. Eu sei que é um cenário difícil, mas que a gente precisa estar a par dele, né? Não tem como a gente ficar alienado desse assunto e repensar aí todas as nossas atitudes. Doutor, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Um abração, viu, Carolina? Foi um prazer e abraço para todo mundo que estiver vendo a gente. Essa segunda parte do episódio, eu vou conversar com a psicóloga Camila Tulinski, que é especialista em psicossomática, sobre a chamada ansiedade climática. Tudo bem, Camila? É um prazer te receber mais uma vez aqui no Pode Falar de Saúde. E agora para a gente falar sobre esse tema aí tão importante, tão urgente, né? É verdade, eu que agradeço o convite, obrigada Carolina, todas as pessoas que estão ouvindo ou assistindo o Pode Falar de Saúde. É importante falar sobre saúde mental e a emergência climática, né, aquecimento global e tudo mais. Então, o que eu puder ajudar nessa discussão vai ser incrível, porque muitas vezes as pessoas não associam as mudanças climáticas à saúde, sobretudo à saúde mental. Então, estou bem animada para participar dessa conversa com você. Legal. Então vamos começar explicando primeiro o básico, né, Camila? Assim, o que é a ansiedade climática, né? O que ela significa? Quais são as sensações físicas e mentais que a gente pode sentir diante desse momento que a gente está vivendo? Eu acho que até a gente pode. Eu vou explicar como se eu estivesse explicando para uma criança de 10 anos, vamos pensar assim, né? Então, ansiedade climática. Bom, ansiedade, as crianças entendem até porque tem o filme Divertidamente, a parte 2, quem assistiu sem dar spoilers, né? A ansiedade é uma personagem desse filme, mas que revela o quanto a gente se sente angustiado por uma situação que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade, quando a gente está angustiado ou com medo de algo que não aconteceu. Todo mundo se familiariza. Ansiedade climática é essa sensação envolvendo as mudanças climáticas. E aí, quando eu falo de mudança climática, a gente pode pensar nas catástrofes ambientais. A gente teve uma recentemente no começo desse ano, lá no Rio Grande do Sul, com fortes tempestades, com enchentes e tudo mais. O ano passado também tivemos alguns eventos, depois, ao longo do bate-papo, a gente pode falar mais sobre isso. E no mês de setembro, agora de 2024, uma estiagem que a gente tem uma série de queimadas pelo Brasil afora. Então, ansiedade climática é esse medo em relação ao futuro climático, ao futuro do meio ambiente. E por que a gente está falando mais sobre isso agora no Brasil? Porque fora do Brasil já falamos há alguns anos, mas porque esses eventos estão acontecendo agora. As pessoas estão com dificuldade de respirar agora, elas estão com dificuldade para dormir por causa do calor agora, ou elas estão sofrendo por causa dos desalojamentos no Rio Grande do Sul, das enchentes agora. Então, esse tema parece que está ficando muito próximo de nós. Então, a importância de se falar da ansiedade climática é porque estamos vivendo isso literalmente na pele. Você me perguntou de sinais e sintomas dessa ansiedade climática. Então, vou citar alguns deles físicos, né? Aquela palpitação no coração, falta de ar ou dificuldade para respirar. E aí você imagina que no tempo seco isso é pior, mas, enfim, também tem insônia, né? A pessoa não consegue dormir, fica pensando em outras coisas e tudo mais, e falta de concentração, né? Você fica no hiperfoco daquele tema e não consegue se concentrar em outras coisas. Aí é o momento de buscar ajuda. Então, acho que sobre isso depois a gente fala, mas basicamente os sinais físicos e mentais são esses. A gente tem a oscilação do humor, que a gente pode dizer um sintoma mais da área mental mesmo, né? Oscilação de humor, irritabilidade, por aí vai. Mas esses são os principais sintomas da ansiedade climática, viu? Não, bem interessante, porque tem tudo a ver com a ansiedade que a gente fala, que a gente lida no dia a dia, né? Assim, então, com certeza agravada por toda essa questão de pensar o tempo todo sobre o que espera desse nosso futuro, não só do nosso futuro, mas do agora mesmo, né? Do que a gente está vivendo agora no presente. Você deu esse exemplo, né, do Rio Grande do Sul, e ia perguntar mesmo sobre isso, né? A gente fala, assim, das mudanças climáticas, das emergências climáticas e extremos ambientais, né? Porque a situação do Sul foi a questão das enchentes, né? Que a gente teve lá em abril e maio, e agora a gente está vivendo justamente o oposto de seca, de queimadas, incêndios florestais. A ansiedade, ela se mostra da mesma forma nessas situações diferentes, nesses contextos diferentes? Não, ela é muito,
como eu vou dizer? É uma caixinha com muitos tipos de tecidos, né? Variados, com texturas, cores, formatos variados. Então, a ansiedade... Eu vou retroceder um pouquinho. Em novembro de 2023, por ali, a gente teve 3 eventos que talvez eu citando agora, as pessoas que estão acompanhando o seu programa vão lembrar. Teve um dia no Rio de Janeiro que os termômetros registraram 50 graus, 50,6 graus. E aí as pessoas ficaram, nossa, não é mais Rio 40 graus, né? A Fernanda Lima vai ter que... Fernanda Lima não, Fernanda Abreu, desculpa. Fernanda Abreu. A Fernanda Abreu vai ter que regravar a música, porque é Rio 50 graus. Só que, para quem vive lá, se o termômetro está a 50 graus, a sensação térmica é maior, né? É de um abafamento, assim, a pessoa muito difícil conseguir. Cariocas dormiram na praia, dormiram na areia da praia, né? As televisões fizeram imagens e tudo mais. Ainda no Rio, no mesmo mês, uma onda do mar arrasou quem estava na orla. Todos os vendedores de água de coco, ali todo mundo ficou, a água foi parar na rua, passou da orla de Copacabana, varreu ali quem estava. Não é estranho? Você começa a ver esses eventos e fala, tem uma coisa esquisita, mas é uma coisa pontual. Acontece num dia, depois não acontece mais, né? Acontece um dia de 50 graus, tal, aí não acontece mais. No mesmo mês, em São Paulo capital, teve uma chuva que estelhou casas. A cidade de São Paulo ficou sem energia elétrica por semanas, alguns bairros. As pessoas perderam comida, os lugares de comércio fecharam, porque sem energia elétrica, como é que você mantém o seu estoque de alimento num restaurante? Teve um incômodo, mas aí, passou novembro, veio o Natal, veio Ano Novo, ninguém mais nem lembrou. Aí vem a tragédia no Rio Grande do Sul. Até hoje tem gente desalojada, nós gravamos esse programa em setembro, foi no início do ano e até hoje tem pessoas desalojadas, né? O trabalho de saúde mental lá é muito importante porque tem um dos transtornos que eu vejo mais predominantes lá, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Quando eles ficam ali semanas e semanas achando que o Rio Guaíba vai encher de novo. Ai, meu Deus, vou perder tudo de novo e tudo mais, né? Então, só que esse evento do Rio Grande do Sul durou semanas, meses, né? Ainda tem gente sofrendo as consequências. E essas últimas queimadas de setembro não são coisas pontuais como o calor de 50 graus do Rio no ano passado, entende a diferença? Então, em cada um desses contextos você tem uma ansiedade diferente e temos que levar em consideração que cada pessoa é única. Então, para você, a ansiedade bate de um jeito, da outra pessoa, diferente. Então, é muito desafiador. O trabalho em psicoterapia ele é importantíssimo nós não temos um número de psicólogos no Brasil suficientes para dar conta, né? Em São Paulo, então, nem se fala, São Paulo capital, não tem nem 3 mil psicólogos para mais de 2 dígitos de milhão de pessoas. Então, é diferente. Aí, o que eu posso trazer de diferente nos comportamentos? Eu citei o transtorno de estresse pós-traumático no Sul, que é quando a pessoa fica revivendo o trauma que já passou, mesmo que ele não exista, ela fica vivendo aquele trauma. Então, as pessoas ficam mais deprimidas, com síndromes do pânico também, então sintomas de síndrome do pânico. No calor intenso, as pessoas ficam mais irritadas, sem paciência, não conseguem dormir, então, né, a questão da insônia é muito mais predominante, até mesmo do que em países, por exemplo, os nórdicos, em que lá tem mais frio, ou o sol aparece menos. Você tem maior índice de depressão nos países nórdicos relacionados ao clima, né? Então, veja como não tem como dissociar as mudanças climáticas, principalmente nos extremos, das questões emocionais / mentais, né? É muito difícil. Então, você tem razão. Ansiedades diversas e distintas para cada um desses eventos. Então, você já vê que a gente tem um cenário muito desafiador pela frente, do ponto de vista de saúde mental e a emergência climática, né? Nossa, sem dúvida. E acho que todo mundo vai se identificar com tudo isso que você está falando, porque em algum momento desse calor extremo que a gente tem vivido, e não é só Sudeste, tem várias regiões do Brasil estão passando por isso, e é difícil mesmo por conta desse tempo seco, né, que deixa a gente ainda mais, mistura muito essas sensações de incômodo físico e que acaba afetando também a nossa saúde mental, o nosso humor, enfim, né, de alguma forma, com certeza cada um de nós está sendo afetado.
E como é que a gente lida com essa ansiedade, Camila, nesse dia a dia, né? Porque a gente sabe que não é fácil, é uma situação que, como você falou, né, vai continuar, essa questão das mudanças climáticas estão aí, a gente não é um cenário que a gente vai reverter amanhã ou depois, né, ele é contínuo. Então, o que a gente pode fazer nesse dia a dia para amenizar isso? Como é que a psicoterapia também pode ajudar, né, essas pessoas aí no dia a dia a melhorarem um pouco a sua qualidade de vida? Eu recebi muita mensagem de pessoas pensando assim, isso aqui é ansiedade? Isso aqui é ansiedade climática que eu estou tendo agora? Então, antes de eu falar como a gente pode agir para melhorar a nossa vida e como a psicologia faz, eu fico sempre pensando, vou falar um exemplo e ver se as pessoas vão se identificar. Se você começa a ter uma dor no braço, surge uma pinta no seu rosto. Você vai digitar no Google, pinta no rosto, o que é? Pinta no rosto o que é? Eu tenho uma lista de doenças, das mais dramáticas, né? Não é nada, né? Quanto mais notícias, quanto mais hiperfoco e obcecada na notícia, pior é para a ansiedade, né? Porque a ansiedade desenha sinais futuros, mesmo que eles nunca vão acontecer também. Então, esse é o grande desafio. Tem gente que fala, não, mas eu sou ansiosa do bem. Eu sou ansiosa e faço o plano A, B, C e D, porque se um deles vai dar certo. Só que pode ser que nenhum deles dê certo. Pode ser que nenhum desses desfechos ocorram. Então, é muito desafiador. Não dá para ficar 100% focado nas notícias e também não dá para a gente se alienar. Que é o que eu tenho batido muito nessa tecla no Mentalistas na Clínica, que é o portal de comunicação em saúde mental que temos. Então, não vamos nos alienar porque saber as notícias de fontes seguras, que não sejam fake news, fazem com que você consiga se cuidar. O que é se cuidar no tempo de seca? É se hidratar mais, beber muito mais água do que você bebe, colocar um umidificador dentro de casa, se você não tiver, porque tem muita gente que não tem condições de comprar um umidificador, porque a gente faz um recorte social também, mas assim, um balde com água no seu quarto, uma toalha molhada pendurada no quarto, já melhora a umidade do ar, né? Então, a informação existe para a gente tentar se proteger minimamente do que vai acontecer daqui para frente. Portas e janelas fechadas, para que as partículas de poluição não entrem na casa, um ambiente muito limpo. Então, a informação para a saúde mental é delicada, porque tem pessoas que começam a ver as notícias e ficam obcecadas com a notícia. Isso não faz bem. É como o exemplo que eu disse no Google e as doenças. E mancha no corpo, o que significa? Muitas coisas, e nada pode ser, né? Mas a gente não pode negar que as mudanças climáticas e a emergência climática está cada vez mais pertinho da gente, né? E eu acho que muitas pessoas, eu estava lendo uma notícia agora, que eu não tenho como trazer, porque já fechei o link, falando do número de internações hospitalares por doenças respiratórias. Tem muitas pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou que tem asma, ou que tem outras doenças respiratórias, ou até mesmo cardiorrespiratórias, né, doenças cardíacas, que na seca exige um cuidado maior, com a ansiedade também, um alto índice de internação por causa disso, né? Então, para lidar com a ansiedade no dia a dia, o que eu sugeriria? Escolha algum periódico, né, algum jornal, algum canal de comunicação, algum canal de comunicação nas redes sociais que seja feito por jornalistas que estão apurando a notícia ali, né? Consuma essas notícias, mas a doses pequenas, não cavalares. Então, né, de pouquinho em pouquinho, todo dia dá uma olhadinha, mas não fica tão fissurada naquilo. Olhe para a sua casa, converse com seus familiares, com seus amigos, como eles estão se sentindo. Semana passada, antes da gente conversar aqui, teve uma paciente minha que falou assim, eu tô preocupada, né, com esse tempo seco e tal, mas é bobagem. Eu falei, não, conta pra mim o que você tá sentindo. E ela falou, e foi bom, porque quando ela trouxe essas questões no consultório, a gente foi fazendo links de outras situações que ela viveu, né, na vida dela. Então tem isso também. A ansiedade vai ser mais sensível, Carol, quando a pessoa já viveu uma coisa de extrema intensidade. Para as pessoas no Rio Grande do Sul, qualquer evento climático é gatilho. De outro lado, pessoas que vivem em algumas regiões áridas do Nordeste, já estão acostumados com a seca,
tem outras questões também relacionadas à saúde mental e às mudanças climáticas. Mas desculpa que eu falei muito, é que é um tema muito Não, mas é complexo muito e legal isso precisa que você ser está conversado. falando, e a gente dá importância para aquilo que a gente está sentindo, né? O que você falou de dosar ali na notícia, na informação que você busca, né? Com muito cuidado, com o canal que você vai buscar de informação, mas também perceber aquilo que está batendo em você, né? É muito legal você trazer esse caso aí da paciente, porque é isso, é tão individualizado isso, mas a gente não esconder aquilo que está sentindo, procurar entender o porquê e, né, você acha que isso faz a gente, de repente, tomar alguma atitude ali que vai melhorar ali o seu dia a dia de alguma forma, ou só de você falar, né, eu acho que a terapia, você sabe bem isso, né, na psicoterapia, às vezes você só de falar sobre aquele assunto, você já está ali, de alguma forma, aliviando, às vezes, a sua angústia, o seu sofrimento, compartilhando a sua dor e isso é bem importante, né, nesse momento. E é interessante porque não só colocando para fora, mas na psicologia a gente fala cristalizando esse sentimento dentro de você, elaborando, né? Você citou a questão de fingir que não está acontecendo, negação, alguma coisa assim. Pô, a negação trouxe a humanidade para esse 2024 catastrófico, né? Também ontem eu vi uma imagem em Portugal, que lá também está tendo muito incêndio, fumaça, eles estão com problemas também dessa Sim, né, oscilação climática, os extremos, né, climáticos. Então, a negação, ela não é boa, embora as nossas avós, que diziam que a ignorância é uma bênção, às vezes, né? Só que nem tanto um, nem tanto o outro. Nem tanto a ignorância, mas nem tanto a obsessão por notícias, né? Aquela coisa catastrófica. Mas também eu acho que convida um pouco nós a pensarmos o que a gente faz no nosso entorno, na nossa casa, para melhorar, né? Para não. E tá nos detalhes, né? Essa questão ambiental está muito nos detalhes. Então, recicla o seu lixo, você anda muito de carro, qual combustível? Olha, são muitas coisas, né? Então, a negação, ela é um mecanismo de defesa do ser humano. Na saúde mental, a gente, obviamente, lida com isso muito, mas ela não é recomendada e a gente precisa encarar certas coisas de frente, né? com certeza, é um momento de reflexão, de repensar os nossos hábitos, né? E aí, isso assim, a gente pode falar que existe a ansiedade climática individual e a coletiva, né? São Sim, coisas, são sensações, acho que diferentes, né? Assim, momentos diferentes em que você tem ali um todo que se comunica também, não sei, né, se as pessoas compartilharem essas angústias delas também umas com as outras, porque estamos todos aí praticamente no mesmo barco, digamos assim, né? você sabe que eu vou pegar um pouquinho da psicanálise, um pouquinho da psicologia cognitivo-comportamental e um pouco da humanista, que é a área que eu atuo, né? Então, a psicanálise vai dizer, o Freud escreveu um livro em que ele relata sobre o que seria um comportamento de manada. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa vai para um estádio de futebol, uma pessoa pacata, tranquila, não tem histórico de agressividade. Quando o jogo começa a ferver entre torcidas organizadas rivais, aquela pessoa pacata, boazinha, que nunca brigou com ninguém, é capaz de matar o adversário. Matar que eu diga, dar soco na cara e tudo mais, partir para agressão mesmo. E aí, quando acaba tudo, nem ela sabe o que aconteceu. E o Freud fala desse comportamento de manada e de um inconsciente coletivo, que se mistura, né? Na psicologia comportamental, a gente tem pesquisas. Vamos pegar pesquisas aí com animais, né? Antigamente se fazia muito pesquisa com ratos, por exemplo, ou como os comportamentos eles acabam sendo quase que contaminantes, né? Então, para pensar, Carol, se uma pessoa nervosa está do seu lado, você não pode ficar nervosa também? É muito difícil você não se contaminar com aquela energia, ao passo que uma pessoa eufórica, entusiasmada, também te deixa mais para cima, com humor melhor e tudo mais, né? A psicologia humanista, da qual eu faço parte, é uma abordagem centrada na pessoa, né? Então, o nosso foco é, diante desse comportamento todo do inconsciente coletivo, como é que você sobrevive? Uma ansiedade coletiva, né? Então, como é que você consegue assumir comportamentos e absorver sensações e emoções de uma forma que tem a ver com a sua vida? Por quê? Não é porque
a pessoa que está do seu lado está nervosa ou está eufórica, que você vai assumir isso para você. É uma coisa dela. Como é que você pensa nos seus sentimentos de forma individualizada? Na minha visão, pensar individualmente, com uma dosezinha de racionalidade, vai salvar as pessoas da ansiedade coletiva, né? Foi pertinentíssimo você falar sobre isso, porque a gente fala também da coletividade no luto, por exemplo, né? Recentemente a gente teve a morte do apresentador Silvio Santos, que o luto coletivo só não foi mais intenso porque ele não quis uma cerimônia aberta ao público. A gente teve o caso do Gugu Liberato, né, que morreu nos Estados Unidos, o corpo veio para cá, todos os grandes artistas são velados na Assembleia Legislativa de São Paulo. E fica aquela comoção e tudo, e não se fala mais nisso, etc. Então, é um luto coletivo. Ele é elaborado de uma forma melhor quando compartilhado. Ansiedade generalizada, aliás, não generalizada, ansiedade coletiva, que é diferente da TAG, que é generalizada, se quiser a gente pode falar sobre isso também. Ela é pulverizada quando a gente compartilha, mas de uma forma sadia. Então não é você mandar no WhatsApp para o grupo da família, oh meu Deus, vamos morrer de seca, nada disso. Mas assim, olha, vamos conversar sobre isso, tá vendo o que está acontecendo, né? O que você está fazendo para melhorar a sua saúde e tudo mais? É uma ansiedade que seria mais controlada. Mas, na minha visão, a experiência que eu tenho, todos os governos, não só Brasil, mas no mundo inteiro, não estão preparados para lidar com a ansiedade climática. Nenhum deles está preparado para lidar com a ansiedade climática. E o que é mais triste, a gente acabou de sair de uma pandemia de Covid-19, em que agora nós psicólogos estamos conseguindo ver uma luz no fim do túnel ali, ajudando as pessoas. E aí vai vir agora a ansiedade climática, com a emergência climática, né? Com todos esses outros, eu citei o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que é essa ansiedade que você não tem muito, você não consegue saber de onde vem essa ansiedade. Essa ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, que dura até Sim. 6 meses, assim, dura até 6 meses, né? Então, os governos não estão preparados para lidarem com ansiedade climática e a saúde mental diante da emergência climática. É um cenário desafiador, né? Tá aí mais um desafio para ser pensado. Você falou de emergência climática, se por acaso, né, no Brasil a gente tiver, né, decretado, né, porque a emergência climática ela é uma declaração feita aí por autoridades, né, por governantes ou mesmo cientistas, né, o que muda, né, no Brasil, na prática, acho que isso vem muito à memória nossa da Covid, você estava citando da pandemia, né, mas isso com certeza, né, Camila, vai gerar muitos gatilhos emocionais para muita gente, né, vai ser um desafio grande também para dessa parte do ponto de vista de saúde mental, né? Eu já tive um relato assim, semana passada, ou no começo dessa semana, que a gente está fazendo o programa, de uma mãe, na pandemia, ela teve várias questões de saúde mental, síndrome do pânico e tudo mais. Era ela, o esposo e o filhinho pequenininho, que já estava indo para a escola. As escolas fecharam, né? E ela falou, o que vai ser se a gente voltar a ficar em casa, a ficar de quarentena, mas agora não por uma questão de doença, mas por uma questão climática, né? E aí eu dei o exemplo dessa paciente para explicar para os seus espectadores e ouvintes o que significa a emergência climática se isso for decretado no Brasil. Já tem algumas cidades e alguns estados cogitando decretar a emergência climática naquelas regiões mais afetadas pelas queimadas, por exemplo. Nessa semana, o Distrito Federal é um exemplo disso, né? Eles colocaram como optativo você ter aulas nas escolas, mas já derrubaram a educação física. Os alunos não fazem educação física mais, ficam dentro das escolas fazendo atividade em lugares fechados, né? Algumas escolas, até a última vez, até hoje, antes da gente gravar esse programa, eu vi que 16 escolas do Distrito Federal já estavam fechadas. A Universidade de Brasília, a UNB, não estava funcionando mais, assim, os alunos não estavam, acho que centros olímpicos também eles estavam vendo, então existe a possibilidade de um decreto emergencial climático na cidade, no estado ou nacional. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em maio desse ano, quando não estava tão grave quanto agora, ela falou, acho que a gente vai precisar decretar emergência climática em quase 2.000 municípios no Brasil. Então, se acontecer, do ponto de vista prático, o que muda na sua vida?
o governo vai fazer ações de mitigação, né? Então, rodízio municipal de veículos em algumas cidades, grandes centros urbanos, pedir para as pessoas não saírem de casa, pedir, mas é um pedido quase que, né, uma imposição. Voltar o uso de máscaras, né? É bem possível que isso aconteça, principalmente nos lugares mais atingidos, né? E a questão do fechamento de escolas e atividades ao ar livre. Então, recomendação de atividades físicas em academias, em ambientes fechados, não mais em parques. Então, pensa o que pode acontecer do ponto de vista de saúde mental, né? Como eu disse, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente vai voltar a ficar nas nossas casas, como é que a gente vai resistir a mais essa questão de saúde mental, né? De se ficar em quarentena mesmo, né? E aí nem seria uma quarentena, na verdade, porque existe uma imprevisão do tempo hoje. Eu tenho alguns amigos que trabalham, né, no Instituto de Meteorologia em São Paulo, e eles falam isso. É muito difícil para eles fazerem uma previsão o mais certo possível. Tá muito desafiador para essa área ambiental. Então, realmente, se for decretada uma emergência climática na prática, seria legal que todo mundo soubesse o que pode acontecer na sua cidade, na escola dos seus filhos, no seu trabalho. Será que teremos a volta do home office em um mundo que já flexibilizou o trabalho híbrido, né? Muitos empresários, muitas empresas estavam forçando funcionários a voltarem para o presencial e, por outro lado, muitos funcionários não querendo voltar. Então, a gente pode ter, olha, o cenário é imprevisível, mas eu vou pedir para os seus ouvintes e espectadores não ficarem tão angustiados com isso, né? Se eu puder dar uma palavra assim de confiança, né? Mas é aquela confiança que, olha, vamos se cuidar mesmo, né? Informado das coisas que estão acontecendo, as pessoas que fazem terapia, levem para o seu terapeuta, né? Eu não costumo dar exemplos de pacientes, mas não estou falando nome, eu estou trazendo a experiência para enriquecer a nossa entrevista, né? Mas fala, não é bobeira, sabe? O que você sente não é besteira, não é qualquer coisa. Precisa ser dito, precisa ser tirado do seu coração, da sua mente e elaborado dentro de você. E talvez o profissional de saúde mental te ajude a dar conta dessa angústia, dessa ansiedade. Que você fala isso na sua casa, vão falar, mas você está exagerando. Vão deslegitimar o que você está sentindo. E na terapia, não. Você fala, é ouvido e aí, vida que segue, né? A psicoterapia nesse contexto, Carol, de ansiedade climática, é a máscara de oxigênio. Se a gente pudesse colocar na nossa mente, sabe? Nossa, que analogia legal que você fez, né? Eu acho que é essa escuta acolhedora, né? Que você falou que às vezes muita gente acaba não dando muito crédito, muita importância para o que a pessoa está sentindo, né, com relação a isso. E eu acho que é isso, é buscar quem realmente vai poder te ajudar, vai poder te ouvir, tirar um pouco essas angústias e vamos lá viver um dia de cada vez. Parece clichê, né, falar isso. Todos nós temos ansiedade, né, em algum momento da vida, não tem como. Mas a grande verdade é essa, né? Como a gente não sabe, como você falou, a gente não tem previsibilidade desse futuro, a gente sabe que as coisas estão bem complicadas, então a gente precisa viver um dia de cada vez e repensando esses nossos hábitos individuais e coletivos e procurar se ajudar, né? Bom, gente, eu conversei com a Camila Tulinski, que é psicóloga, especialista em psicossomática. Foi muito legal o nosso bate-papo, Camila, sobre ansiedade climática. Eu acredito até que tenha gente que talvez não tenha ouvido ainda falar sobre esse termo, apesar de agora ele estar muito mais em alta por conta de tudo isso que a gente vem vivendo, né, nos últimos tempos, mas espero que seja aí um meio das pessoas repensarem algumas coisas, que elas possam aproveitar de alguma forma tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? E muito obrigada pela oportunidade. Esse é um tema que para mim está bem sensível, eu adoro falar sobre isso. Então, obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada para quem assistiu ou ouviu o Pode Falar de Saúde, que está sempre incrível. Parabéns. Muito obrigada.